Que ela é bonita e talentosa, o público de Teresópolis já sabe. Confira agora na coluna Frente a Frente a entrevista exclusiva com a cantora Tainá, que está conquistando pouco a pouco espaço na mídia nacional. Quantos aqui ouvem os olhos eram de fé? Quantos elementos amam aquela mulher? Quantos homens eram inverno e outros verão? Outonos caindo secos no solo da minha mão. Tainá, você acha que esse seu nome já era um tipo de predestinação? O fato de você ter um nome diferente também significava ali, já era um prenúncio de que você ia se destacar na multidão? Pois é, algumas pessoas acham diferente, outras acham um pouco complicado a escrita, né? Minha mãe firulou a coisa, acho que ela no fundo ela já adivinhava que ela ia ter que ter um toque artístico, porque T-A-Y-N-A-H complica um pouco, mas eu acabei achando um nome bacana assim de assumir, não precisa de uma segunda identidade, né, de procurar um outro nome. Eu sou muito satisfeita com isso, apesar de compararem com o filme Tainá. Ficam até brincando, Tainá uma aventura na serra, ficam fazendo um trocadilho, mas eu acho que minha mãe ela foi sábia nesse aspecto. Quando é que você chegou à conclusão que o seu destino era cantar? Quando eu fiz anos de piano e tive uma frustração, porque eu era uma péssima pianista. E comecei com aula de canto, na época eu comecei com canto erudito, eu tinha um grupo vocal. Era engraçadíssimo, porque eu era muito nova, minha mãe não tinha muita paciência para ir nas audições. Era uma coisa um pouco engraçada, assim, meus amigos de classe, eles tinham 30, 40 anos acima de mim. É porque o canto erudito ele é muito peculiar, né? Mas na falta de experiência eu saí procurando qualquer tipo de aula de canto que eu pudesse ter algum tipo de técnica. Então eu acabei fazendo 2 anos e meio de canto e daí em diante eu só fiz isso na minha vida. Tainá, dá para viver de música no Brasil? O cantor, cantora no Brasil é mais ou menos que nem jogador de futebol. Muitos ganham pouco e poucos ganham muito. Eu diria que eu me orgulho, porque desde que eu comecei a cantar na noite, eu nunca mais pedi dinheiro aos meus pais. Então assim, a música para mim é sustentável porque eu batalhei por isso e fui persistente nesse aspecto. Então você tem que ter uma estratégia, você tem que saber trabalhar, você tem que ter um nível de trabalho. Então, no meu caso, eu não sei se eu posso responder pelos outros, mas eu sempre me preocupei com a estratégia mesmo de marketing. Agora, o que eu preciso? Gravar meu disco, então eu vou tocar na noite. Pegava o dinheiro da noite, investia no disco, gravava o disco, montava uma estratégia para o disco. Então, até hoje é assim. Eu acredito que isso seja o fator sorte também e o fator mercado que está muito vulgar, assim. Virou uma prateleira, se você tiver um rótulo vendável, se você tiver um pouco mais de critério, um pouco mais de identidade, isso é um pouco ofensivo para as gravadoras e para as massas. Mas eu tenho fé ainda de que os artistas da nova geração podem mudar esse quadro. Então, cantoras belíssimas com trabalhos interessantes têm surgido em grandes quantidades com apoio de gravadoras. E eu acredito nesse barco, eu estou nesse vão de quem aposta num bom trabalho e de quem se preocupa em lapidar um lado autoral bonito, bacana, com conteúdo e me despreocupar um pouco quem vai ou quem não vai, quem é a vez. Se eu vim sustentável até hoje, então a lógica é que isso prospere, pelo menos na minha concepção.